O programa Espiritismo em Foco de hoje recebe o conselheiro da Comunhão Espírita de Brasília e dirigente de grupos mediúnicos, João Leal. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E eu já vou começar dizendo, todos o conhecem por Leal, mas eu vou chamá-lo de João, que aí vai ficar meio parecido com João, o evangelista. O que você acha, João? Olha, eu acho interessante, até porque eu também tenho uma ligação muito forte que eu descobri recentemente com Jan Hus, entendeu? Acho muito interessante, a história de Jan Hus me atrai muito. E essa história do João é curioso. Minha mãe não gostava do nome João. Mas o meu pai, quem mandava na época, era o seguinte, era o pai. Eu já saí do hospital crismado, batizado, só não recebia extrema-unção porque era mau agouro. Mas já saí com o nome João Leal Neto, que era o nome do meu avô. Aí a minha mãe, como não queria o nome João, ela nunca me chamou de João, era Leal. E quando ela estava aborrecida, dizia Leal Neto. Aí eu já sabia que a coisa não estava legal. Aí por isso que eu acabei virando o único Leal da família. E perdi os outros sobrenomes, que eram Mendonça, Diniz, etc. Mas eu hoje em dia já acho João, já consigo, quando alguém diz João, aí eu já percebo que sou eu. Porque aí vem outro fator interessante, que é tema às vezes de palestra, a força da palavra. Não é? Então, se todo mundo me chamasse de João, eu estava com aquela ação de informação registrada no meu nome. João sou eu. Agora eu estou tendo que me ajustar a dois nomes. O Leal, que já faz parte por força da palavra estabelecida, e João, que passou agora a começar a funcionar também, porque muita gente me chama de João. Aí eu digo, ótimo, eu já estou começando a gostar muito. E nessa mistura de João, Leal e Neto, tem uma coisa aí de desprendimento que andou acontecendo. Tem. Eu acho que vale, se você me der a oportunidade de contar essa história, porque ela passa a ser interessante, porque a gente sempre sonha muito, né? Que são os nossos desdobramentos. Ou apenas numa faixa de repouso, ou realmente fazendo as nossas viagens, os nossos encontros no plano espiritual, né? Porque estamos aqui apenas impedidos pelo escafandro, que é o corpo físico, mas estamos ligados pelo tubo de oxigênio, que é a nossa mente com a nossa espiritualidade. Então, o escafandro, quando ele está quieto em repouso, sem trabalho, a gente, por esse tubo, né, de contato, vai visitar a nossa base de sustentação, que é o plano espiritual. Então, eu sempre sonho muito. E muitos têm um registro forte, que eu faço sempre uma reflexão profunda para ver qual é o ensinamento, ou qual é o aspecto intuitivo que está colocado à minha disposição para eu poder desenvolver o meu trabalho de vida. Porque as pessoas falam assim, eu não tenho mediunidade, eu tenho isso. Gente, todos nós temos a mediunidade universal, que é a intuitiva. Essa é a nossa ligação desse escafandro que eu falei. As outras são mediunidade de trabalho, né? É um instrumental que você tem para desenvolver uma tarefa. E numa dessas oportunidades, aconteceu agora recentemente. Eu gosto muito de história e gosto de viajar para alguns lugares e prestar atenção às pessoas, à vida que elas levam. E às vezes eu fico sentado olhando de forma contemplativa para ver o movimento da cidade. E um lugar que eu gosto muito é Portugal. E eu estive agora em Portugal e fui a uma cidade que eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecer, Tomar, que é uma cidade dos templários. Para os portugueses mesmo, ela é muito emblemática, né? E ali, os templários, eles residiram ali, tem inclusive uma congregação do Cristo, que fica num castelo fantástico. Uma obra exuberante, de uma arquitetura de época fantástica. E quando eu cheguei em Tomar, por acaso me hospedei num hotel chamado Os Templários. O por acaso aqui acaba depois tendo um sentido muito mais direto do que a gente pensa. E no Hotel Os Templários me instalei e saí com a minha mulher caminhando pela cidade. Nome Cláudia também. E estou eu e Cláudia caminhando. E paramos numa praça muito interessante, igreja para todo lado, que normalmente isso é padrão, né? Porque eu acho que a gente criou a nossa base histórica
pensando em Deus, mas não fazendo as coisas que o Deus exige que a gente faça, né? Pelo contrário, usamos a religião para violência como usamos até hoje, né? E apenas em nosso benefício e não na nossa transformação, que é outra questão que tem que começar a ser muito bem refletida por todos nós. Bom, mas aí nessa praça almocei e saí caminhando. Quando eu saí caminhando tinha um chafariz muito bonito, no que os portugueses chamam de rotunda, que é o nosso retorno, o nosso bambolê, né? Em Brasília, bambolê. Aí uma entrada muito bonita, um portal bastante trabalhado, e quando eu olhei tinha um jardim muito, muito agradável. E esse jardim se projetava assim, muito, muito longo dentro desse portal. Quando eu cheguei na parte já interna, tinha um cidadão assim abaixado, cortando o gramado, aparando uma toiceira assim de plantas e fazendo aquilo com um carinho, aquele desenho, aquela coisa geométrica. Ele amarrou um nylon de um lado do outro e ali, papá. Aí eu me aproximei dele e disse assim: amigo, fantástico o seu trabalho. Estou aqui observando a sua dedicação. Ele aí levantou e se sentiu assim, naturalmente, prestigiado. E aí resolveu, né, contar toda a história, com aquele sotaque português que eu acho fantástico, me contando que aquele espaço todo ali, ele era usado para o plantio de alimentos para manter os templários, aqueles que usavam o castelo. E que há uns 150 anos atrás transformaram aquele espaço num jardim, porque perdeu a função de habitação no castelo e tal. E ele era responsável por aquilo. Ele falou isso com muito orgulho, eu agradeci a ele, disse: continue seu trabalho. Então saí caminhando, procurando uma trilha que dizia assim, cadeira do Rei. Ah, eu achei que tu ia esquecer da cadeira do Rei. Não, a cadeira do Rei jamais. Aí eu andei e não cheguei em cadeira do Rei, coisa nenhuma, já estava até cansado. Era uma trilha, e eu digo: olha, vamos deixar o seguinte, amanhã a gente vê essa cadeira do Rei, vamos voltar, porque já estava começando a escurecer, estava frio. Nós voltamos, eu fui ao hotel, jantamos. Quando foi à noite, na hora de dormir, eu disse assim: vamos deixar a janela aberta para pegar a friagem. Estava agradável, sabe aquele frio seco? Bom, eu gosto do frio. Eu disse: eu vou segurar o frio no cobertor, mas vamos deixar o frio tomar conta do quarto. Bom, quando nós estávamos ali, eu apaguei. Aquele cochilo que você não percebe o momento que ele começou. E aí começa a história que ele pensou que tinha ido encontrar Dona Ana mais rápido. Olha só. Verdade. Bom, quando eu apaguei, eu despertei de imediato num corredor bastante espaçoso. E ele tinha a mesma tonalidade. Era muito claro no piso, nas paredes e no teto, com a mesma intensidade de luz, e eu não percebia nenhuma lâmpada. Era uma luminosidade que parecia própria daquelas paredes. Aí eu parei, fiquei quieto olhando para aquilo, muito, muito limpo. Olhei para mim, eu estava com uma calça bege, bem caída, e uma blusa branca, muito bem ajustada, como se aquilo fosse feito exatamente para mim. Aí eu olhei para o traje e fiquei assim pouco desconfiada. Eu acho que eu fui. E eu pensei: bom, agora é a hora de fazer valer aquilo que a gente acha que conhece, que estuda e que pesquisa. Eu digo: será que eu cheguei? Mas não falei nada. Nisso se aproxima uma senhora, uma fisionomia madura, mas bem jovial, com um traje também claro, botou a mão no meu ombro e disse assim: tudo bem? Aí eu falei: tudo bem. Mas eu disse: eu não vou perguntar onde eu estou, porque ela vai dizer e eu vou ficar intranquilo. Aí ela olhou para mim, sorriu e disse: vamos para um refeitório? Aí eu pensei: bom, agora eu vim mesmo. Refeitório, vai ser a primeira chegada, vão tentar me dar um conforto e tal. E eu fui andando quieto. Quando eu cheguei no refeitório, era muito espaçoso, bem clean. Branquinho, tudo arrumado. Nós sentamos na ponta da primeira mesa, que era um ambiente coletivo. E só tinha esses dois lugares? Só esses dois lugares. Ela sentou mais na parte de dentro e eu fiquei na parte de fora. Aí me trouxeram uma tigela branca e com um líquido.
e tinha uma colher. E eu peguei esse líquido e tomei. A coisa mais fantástica que você possa imaginar. Tinha sabor de tudo que eu gosto. Dá para entender isso? Aí você pensou, Aí eu disse, cheguei. É agora. Já é o estou reconforto. aqui. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, agora, logo em Portugal que eu fui partir, e como fica a Cláudia? Eu pensando, bom, aí eu imaginei, tudo dá um jeito, né? Isso aí, ela vai resolver os problemas e eu estou aqui para saber o que aconteceu comigo. Bom, acabei aquela refeição, a senhora disse, agora podemos ir para eu lhe mostrar os seus aposentos. Eu digo, aí, não tem outra. Não tem pra te contar. Mas eu não perguntei. Digo, não vou perguntar para não saber. Fomos andando e tal, e chegamos num local onde tinha um quarto, muito limpo, sempre mantendo aquela mesma tonalidade agradável. Eu sentei na cama que ela me colocou, e a cama, ela fazia uma coisa interessante, ela vinha de baixo para cima como se criasse um aconchego, né, para a minha posição de sentado ainda. Aí ela pegou um envelope grande e disse assim, coloque aqui todos os seus pertences. Aí eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus do céu, cheguei. Aí eu peguei o envelope, ela disse assim, bom descanso, saiu. Aí o que é que eu fiz? Tirei este relógio, tirei a aliança, um anel que eu estava, uma pulseira desse braço que estava. Peguei a minha carteira, tirei tudo que eu tinha, botei dentro desse envelope, mas na hora eu peguei e disse, não, eu vou guardar a minha carteira de motorista, que é com ela que eu me identifico quando as pessoas pedem um documento. E mais alguma coisa. E R$100. Peguei R$100, eu digo, se eu precisar comprar alguma coisa de imediato. Aí eu guardei os R$100 e a carteira, mas no bolso. Botei lá, botei o envelope no escaninho e deitei. Bom, quando eu deitei, eu vi que tinha uma outra luminosidade no canto esquerdo do quarto. Eu disse, será que isso é um banheiro? Curiosidade estava me matando, né? E eu já devia estar morto, pelo termo. Aí eu fui atrás. Quando eu cheguei, era efetivamente um banheiro. Clean do mesmo jeito e na minha frente um espelho enorme e ele chegava até a altura do meu abdômen. Ali eu me enxerguei. Agora, coisa curiosa, quando eu me enxerguei, o espelho ficou leitoso, todo ele leitoso, perdeu o reflexo, eu não me enxergava mais. Aí veio como se fosse uma escrita eletrônica, diz quem eu sou e o que efetivamente eu tenho. Aquilo foi escrito como se fosse algo por luminosidade. Quando eu li, ele apagou. Aí essa tela leitosa sumiu e fracionou, como televisão quando tem N imagens e várias cenas, mas eu não conseguia definir, porque todas elas estavam em movimento. Apenas a do canto esquerdo, que eu olhei para ela, ela veio e ocupou a tela toda. Tomou conta da tela. Quando eu olhei, era um púlpito onde eu estava fazendo uma palestra. Essa era a sensação. Ele bordado, de uma tonalidade marrom. E eu olhava assim, à frente era um auditório muito grande. Eu não via as fisionomias especificamente, mas eram pessoas que estavam sentadas. E me chamou a atenção de maneira muito forte do lado direito. Duas cabeças de pessoas brilhavam. E do lado esquerdo, mais uma. 3 naquele universo. Quando eu olhei para essas 3 cabeças que me chamaram a atenção, dessas cabeças veio um facho de energia muito forte e invadiu meu íntimo, como se inflasse. Né? Quando isso aconteceu, eu senti aquela espécie de bem-estar colocado no meu íntimo. Nessa hora, a tela sumiu novamente e voltou a ficar leitosa. E aí começou com uma frase, depois a frase sumiu e ficou apenas uma voz. A frase dizia, você percebeu o que efetivamente nós temos? É aquilo que nós fazemos de bem. Essas 3 mentes, de alguma forma, receberam de uma maneira muito positiva o que você ali estava falando.
Então, se essas três mentes se transformaram, o efeito positivo que aquilo que você disse fez, chegou para você. Isso é o que você tem. E os R$ 100 e a carteira? Aí é onde veio a voz, depois disso. E o que efetivamente você é? Quem você é? Nós sabemos quem você é. Você já teve muitos nomes e terá muitos outros mais. Então não precisa se preocupar. Aí nessa hora, a voz disse, quando nós falamos de desprendimento, é tudo. A lição é tudo. Aí eu tirei, com constrangimento, os R$ 100 do bolso, a carteira de motorista coloquei sobre a mesa. E pensei, bom, agora eu estou diante do leal, que não precisa ter nome e não precisa ter nada, porque tudo que eu preciso ter é exatamente aquilo que eu consegui fazer o meu coração entender que é importante para servir. Então, para mim, foi uma lição muito grande porque, assim, teve o caso ainda do rei e do cortador de jardim. Essa mesma voz dizia para mim, você passeou num lugar hoje e você conversou com uma pessoa que cortava carinhosamente o jardim, que lhe contou uma história. Quem sabe, ele foi o rei. Você entendeu? Então, nunca temos e precisamos daquilo que achamos que nos é devido. O que nos é devido é aquilo que a lei do universo nos traz. É o que faz, volta. É a ação e reação. É causa e efeito. É tudo aquilo que a doutrina fala com muita propriedade, a gente repete, mas na maioria das vezes não entende e nem quer entender. Então, ou nós trabalhamos para autotransformação, ou nós começamos a olhar as coisas que são colocadas para nós na vida material como um empréstimo efetivo, ou nós não vamos chegar a lugar nenhum tão cedo. Chegar vamos, porque o processo evolutivo é inexorável, mas ele pode ser mais rápido e nós temos todo o instrumental nessa doutrina que nos dá essas ferramentas, sem precisar virar doutor de lei nenhuma, apenas perceber a simplicidade do gesto. Né? Quando você sorri para mim, você recebe de volta, mesmo que eu não esteja captando o seu sorriso, um sorriso de alguém. Se eu externo para alguém uma aspereza, naturalmente, eu vou receber de volta, às vezes não do meu interlocutor, mas de uma outra mente que ainda não está também trabalhada, a mesma aspereza. Então, para transitar nessa estrada da vida, nós temos que, primeiro, o desprendimento. Você pode ter tudo à sua disposição, mas sabendo que nada lhe pertence. O que lhe pertence foram aqueles fachos de luz que vieram bater no meu íntimo. E se eu só conseguir 3 até hoje, já estou muito feliz. Não é? Então, isso é que é válido. E eu acho que é essas coisas que a doutrina hoje ela tem que nos chamar para uma discussão muito mais objetiva do que do inatingível. Não é? Isso é um erro que eu acho. E a gente hoje tem que fortalecer isso. Pelo menos esse é o meu entendimento. Há tantos anos tentando entender a doutrina que eu abracei, e é muitos anos, e às vezes um sonho desse resolve 1000 problemas de entendimento. Né? Então é procurar, pela intuição, perceber as informações que a gente recebe, né? Elas são muito intensas. Não que a espiritualidade fique o tempo inteiro te pagiando, porque não é esse o objetivo, né? E tem mais o que fazer. Não tenha dúvida. Mas quando a gente favorece, né, ou chama, né, é como a gente faz uma ligação, pega o celular e liga para alguém, né? Só, olha, a pessoa não estava preocupada com você, estava fazendo outras coisas, mas quando você chamou, ela se liga em você e passa a dar atenção àquilo que você está falando, né? Então, é aprender a fazer essa ligação com a espiritualidade, se é que nós queremos andar
de uma maneira mais rápida. E não ficar pedindo o que não precisa, porque a lei do universo sabe do que a gente precisa. Vamos buscar esse autoconhecimento, essa transformação, porque todas as outras coisas vêm por acréscimo, não é isso? Eu entendo assim. Se eu estiver errado, alguém me conte uma história melhor. Se não contar melhor, vou levando essa com muita vontade. O nosso programa termina agora, o Espiritismo em Foco, e hoje nós recebemos, sem dúvida alguma, um querido revolucionário conselheiro da Comunhão Espírita de Brasília, João Leal. Muito obrigada por ter estado conosco. Obrigado a você. Tomara que venha algum foco direto, de novo, se serviu para alguém. Aí você me empresta um pouquinho. Não tendo, já passou. Então tá bom. Passou. Até o próximo programa.